Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 21 de dezembro, cuja leitura do dia, Apocalipse, capítulos 3 e 4, e o livro de Joel, todo o livro nos seus 3 capítulos. Abra comigo a palavra de Deus em Joel 2, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Bem? Você já sabe, dá uma pausa no vídeo. Se é um vídeo que está gravado, você pode pausar e assisti-lo acompanhando a leitura dos textos bíblicos na sua Bíblia, ok? Considero muito importante. Veremos aqui vários textos. Amém? Joel 2, 1 e 2 diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Uma certeza que podemos e devemos ter é que o dia do Senhor vem. Pois não apenas Deus falou, mas Deus fez isso por diversas vezes nas Escrituras. Várias vezes. No contexto aqui do Antigo Testamento, o dia do Senhor significava para os judeus que Deus iria intervir de maneira dramática e visível no mundo, colocando todos os povos debaixo do governo de Israel. Isso aqui é importante porque eu vou me lembrar disso mais à frente, porque algo relatado aqui em Joel 2, associado ao dia do Senhor, começou o seu cumprimento com o início da igreja, e o início da igreja, nesse algo que aconteceu, a parte dos irmãos ali questionaram Jesus exatamente sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Eles entendiam como o dia do juízo quando Deus derramaria sua ira sobre todos os pecadores em todo o mundo. Mas os judeus não compreendiam que o pecado de Israel significava juízo para eles também. Eles imaginavam que eles tinham uma espécie de imunidade espiritual. Os outros não, os outros vão para o inferno. Nós não. Nós somos filhinhos do Papai do Céu. A igreja age assim. Os discípulos de Cristo, os que se dizem discípulos de Cristo, participantes da igreja visível, representada aí nas igrejas locais, a comunidade de pessoas que congregam, né? Os que se dizem de Cristo também pensam a mesma coisa. O juízo é para os de fora da comunidade ali religiosa. Para eles não. Para eles o dia do juízo não vem. E claramente aqui, não só aqui, mas em todas as escrituras, nós vemos que o juízo também ele é para aqueles que se dizem pertencer a Deus, mas que na verdade estão na prática do pecado. Tá? Esse dia, o entendimento aí dos estudiosos é que esse dia ele poderia ser tanto um dia de 24 horas,
com uma data específica, um momento, ou um período de tempo em que Deus intervirá diretamente no mundo, trazendo julgamento e castigo sobre os ímpios. Há aqueles que entendem que esse julgamento e castigo já tem acontecido, tá? Sobre alguns. Para alguns, o período do derramar da ira de Deus, esse seria o período do derramar da ira de Deus, antecedendo o que eles entendem que será o milênio, e para outros será o próprio período milenar, tá? Antes do Senhor criar novos céus, nova terra. Não vou entrar aqui no mérito, tá? Só no Antigo Testamento, essa expressão exata, dia do Senhor, ocorre por quase 20 vezes. Algumas delas aqui em Joel, mas por 20 vezes, quase. Mais do que 15, quase 20. E que nos ensina muita coisa, essas ocorrências. A primeira que eu quero dizer, Joel 2:1, verso inicial que nós lemos. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Então, a primeira verdade a respeito do dia do Senhor que eu quero que você guarde no teu coração é que ele está próximo e vem. Se naquela época ele já estava próximo e viria, que dirá agora, em que nós temos a convicção de que estamos no tempo do fim. Somos a última geração. Creio assim, você já sabe, com o meu entendimento a respeito disso. E se você não entende assim, não vamos discutir sobre isso. Mas eu entendo que sim, já te falei várias vezes, em várias reflexões, nas minhas pregações lá na igreja, se você já assistiu em vídeo ou você congrega comigo, você sabe disso, tá? Então, é essa convicção de que o Senhor vem e está próximo. O dia é certo e se aproxima cada vez mais. Esse tempo se aproxima cada vez mais. Uma outra questão é que esse dia, o dia do Senhor será um dia sombrio. Versículo 2. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas. Uma segunda verdade. Uma terceira verdade é de que o dia do Senhor, ele é não desejável. Não desejável. Amós 5, 18 a 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Não vai ser nada bom. Não é desejável. Vemos também que o dia do Senhor ele nos leva a uma reflexão. Pensar no dia do Senhor, ele precisa ser para nós reflexivo. Sofonias 1:7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Cala-te. Reflexivo.
Mas o dia do Senhor, e por que reflexivo? Porque o dia do Senhor será lamentável. Está perto, é certo que ele vem, sombrio, não desejável, reflexível, porque será lamentável. Ezequiel 31:3. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetize e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios, será um dia lamentável, será também um dia amargo. Perdoa, seu irmão. Será um dia amargo. Sofonias 1:14. Amargo. Sofonias 1:14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Amargo. Amargo. Por que lamentável? Porque será amargo. Por que será amargo? Porque ele será terrível. Joel 2:11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível ou terrível, e quem o poderá suportar? Versículo 31 do capítulo 2 ainda. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor será desesperador. Isaías 13:6-8. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. É para me calar ou para calar? Ou para clamar? É calar ou clamar, irmão? Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Desesperador. O dia do Senhor será desolador, destruidor. Capítulo 1, verso 15 de Joel. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. E por quê será um dia assim? Porque será um dia decisivo para as multidões. Capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. No vale da decisão. E por quê? Porque esse dia será justo em sua recompensa. Obadias 1:15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Justo em sua recompensa. O dia do Senhor será furioso contra os pecadores. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em desolação e dela destruir os pecadores. O dia do Senhor será humilhante para os altivos. Isaías 2:10-17. Entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Isso aqui é mencionado, esse contexto, lá em Apocalipse 6, quando Jesus
Quando João declara, escreve lá, de que na abertura dos selos, no sexto selo, Jesus vindo, o Cordeiro vindo, e as pessoas na terra, nas cavernas, em bancas, escondendo-se da glória do Cordeiro vindo. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O dia do Senhor será vingador contra os adversários de Deus. Jeremias 46:10. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos Exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Eu já vou falar um pouco mais desse dia, um evento emblemático que acontecerá. Mas antes de vir o dia do Senhor, que eu volto a falar para você aqui, para você lembrar disso, guardar isso. Ele está perto, ele é certo, sombrio, não desejável, reflexível, lamentável, amargo, terrível, desesperador, assolador, decisivo para as multidões, justo em sua recompensa, furioso contra os pecadores, humilhante para os altivos, vingador contra os adversários de Deus. Antes, Deus concede oportunidade de arrependimento. O dia do Senhor vem, mas Deus está dando oportunidade de arrependimento por meio da pregação da mensagem. Ezequiel 13, 1-8. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, diz aos que só profetizam de seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade e não falastes adivinhação mentirosa? Quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei, portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. O que Deus está falando aqui? Que ele se levanta contra os falsos profetas, aqueles que profetizam do coração, aqueles que profetizaram em vaidade, falado vaidade, visto mentira, algo que o Senhor não tinha falado, uma mensagem que não vinha de Deus, porque se fosse a mensagem de Deus, Israel estaria reparando o muro, né? Se protegendo, né? Se refugiando naquele grande dia. Ou seja, a palavra de Deus nos instrui como nós estarmos firmes nesse dia, para que esse dia não seja uma ruína para nós. Deus nos está dando oportunidade por meio da exposição da palavra de Deus, oportunidade para que esse dia não seja
terrível sobre mim e sobre você. Qual é o problema nisso? O problema é que nós queremos ficar ouvindo aquela mensagenzinha do comichãozinho no ouvido, do remedinho para nossa necessidade, a nossa feridinha ali do momento, mas não a palavra que vai nos guiar, que vai nos nortear para aquele grande dia nós estarmos refugiados nos braços do Senhor. E essa mensagem desse refúgio, desse dia não ser uma ruína, ela anuncia a Cristo em meio às densas trevas, a esse dia sombrio, anuncia a Cristo como o sol da justiça. Malaquias 4, 1-6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em meio às densas trevas, ao dia sombrio, que será o dia do Senhor, Jesus é o sol da justiça. Porque aqueles que temem a Deus se refugiam em Cristo Jesus, aquele que veio enviado como presente de Deus, por amor, em obediência ao Pai, se fazendo um semelhante a nós, humano, para que por meio do seu sacrifício naquela cruz, ele tendo vindo, nascido sem pecado, vivido sem pecado para a glória de Deus, rendendo-se sem pecado algum, morrendo como justo no lugar de nós injustos, por causa dos nossos pecados, para que nós sejamos salvos, para que esse dia não seja terrível sobre nós, para que ele possa resplandecer como o sol da justiça em meio a essa escuridão, para que por meio da sua justiça, dele ter morrido sem qualquer pecado, mas levando sobre ele a justa punição dos nossos pecados, para que por meio da justiça do Pai, satisfeita plenamente por meio do sacrifício de Jesus, comprovadamente isso, quando Jesus ressuscitou, e assim nos justificando, nos tirando a culpa dos nossos pecados pela fé, para que esse sol da justiça, ele brilhe sobre aqueles que temem ao Senhor. Esses que são curados pelas asas do sol da justiça, cujo sacrifício sarou as nossas feridas. Esses que sairão e saltarão como bezerros da estrebaria, em alegria de estarem nos braços do Senhor. Esse dia anunciado, esse livramento, esse refúgio, anunciado por meio da mensagem, proclamando o sol da justiça e preparando esse caminho, Deus enviou o seu Elias, aquele que preparou o caminho antes da manifestação pública de Jesus. Esse dia, ele está associado à salvação em Jesus Cristo. Claramente nós vemos isso no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5, de 1-10.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. O problema é que no lugar das pessoas se refugiarem nas asas, sob as asas do sol da justiça, as pessoas, na verdade, elas têm zombado desse dia. 2 Pedro, capítulo 3, nos mostra claramente isso, que as pessoas têm zombado desse dia. Olha o que o texto diz. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o dia da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Existe uma referência aqui das profecias de Joel. Elas não especificam lugar nem tempo. E por seus escritos, nós concluímos, olhando aqui para o contexto de Joel, que ele pertencia a Judá, talvez a Jerusalém. Como não há uma citação do nome de nenhum rei de Judá, alguns situam os escritos no tempo do rei Joás, que assumiu o trono aos 6 anos, porque o governo estava na prática com o sumo sacerdote Joiada. O que o situaria Joel, no máximo logo depois, ou talvez até, se aí não for no caso no reinado de Joás, durante o próprio reinado de Uzias, sendo assim um dos mais antigos profetas. O livro todo indica que no tempo do seu ministério, o povo de Judá ainda não tinha chegado àquele estado de extrema depravação
que mais tarde sobre eles o castigo ali do cativeiro babilônico. O livro ele contém uma profecia só. É a mensagem, na verdade, é a mensagem de toda a Bíblia. A única mensagem de toda a Bíblia é aqui a única profecia de Joel. É aqui ele divide em duas partes. Na parte 1, que vai do capítulo 1 ao verso 18 do capítulo 2, é uma exortação ao arrependimento, tá? Ao arrependimento de pecados. E aqui nesse contexto, durante uma horrível praga de gafanhotos. A parte 2, do verso 19 do capítulo 2 ao verso 21 do capítulo 3, a promessa divina de retirar esse castigo. A destruição de todas as nações hostis ao governo de Deus, a teocracia, e a exaltação do governo de Deus, a expressão, né, de uma exaltação a esse governo, ali pelas bênçãos temporais ao povo de Israel, ali histórico, mas também é o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne e a graça de Deus, tá? Disponível. Para alguns, o que está profetizado aqui em Joel, do capítulo 1 até o verso 27 do capítulo 2, é considerado algo literal, tá? Mas para outros é considerado figurado. Eu compreendo que é tanto literal como figurado profético, tá? Porque o livro de Joel, ele traz uma mensagem sobre a terrível carestia que foi causada por uma terrível praga de gafanhotos, sem igual, tá? Que havia destruído frutos do campo e a erva verde, e pela grande seca também, essa carestia aconteceu, uma grande seca que havia devastado o país. E nós vemos também que aquela dramática situação retratada aqui em Joel, ela representava uma amostra do que seria o dia do Senhor, tá? Tal circunstância, né, desse desastre natural, esse terrível acontecimento, anunciava o juízo de Deus sobre os pecados do povo. Deus chamando o povo, Deus avisando que com arrependimento, a graça, a sua graça e o derramar do Espírito Santo estariam disponíveis. Da mesma maneira hoje, Deus permite que as situações adversas aconteçam, como por exemplo essa pandemia, chamando as pessoas, a humanidade, ao arrependimento de pecados, especialmente a igreja, tá? Especialmente a igreja, avisando que o juízo vem, mas que tem graça disponível e também o derramar do seu Espírito. E aí, Joel, nós vemos que Joel certamente ele aponta para alguns fatos cumpridos a partir de Cristo, tá? E alguns outros escatológicos. O primeiro que eu quero falar é sobre o Pentecostes, tá? Cristão, vamos chamar assim, o derramar do Espírito Santo, capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois, no capítulo 2, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e a terra sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Ok? Então, nós vemos isso cumprido ali em Atos, no capítulo 2. Iniciado a ser cumprido em Atos 2, vou falar mais disso já já. E também a salvação pela graça, no versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor,
e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém? Dois fatos é por meio de Cristo. Quem batizou no Espírito Santo? Jesus. Quem é o Salvador? Jesus. Tá? E alguns fatos escatológicos. 30 e 31 do capítulo 2, sinais do fim. E mostrarei prodígios no céu, e na terra sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós vemos isso em Mateus 24, 29, no sermão escatológico do Senhor. Vemos isso registrado lá em Apocalipse 6, 12 a 17, na abertura dos selos, tá? Está relatado isso claramente. Uma coisa que eu me lembrei, esse aqui de aqueles... e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra lá de Romanos 10? Né? Paulo faz menção a isso claramente. Tá? Outro, a batalha do Armagedon. Capítulo 3, versos 1 a 17. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra, e lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, terrível, né? E venderam uma menina por vinho, misericórdia, para beberem. E também o que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia, é tal pago que vós me dais? Por se me pagais assim, bem depressa eu vos estarei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas nas mãos dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Às vezes a pessoa distorce, né, usando esse versículo aqui para falar outra coisa que não está falando. O Senhor está falando do povo que vai se levantar belicamente contra o Senhor, né, na vinda dele. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos. O Senhor faz descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá. Esse vale aqui de Josafá é a planície do Armagedon, que também é chamada de vale do Megido. Pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. O próprio Senhor virá presencialmente, fisicamente, no seu corpo glorioso, aqui na terra. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão, mas por ela. Para a humanidade, vai ser um dia terrível, mas para aqueles que estão refugiados em Cristo,
estão tranquilos nele, estão seguros nele. Ok? E vimos ali que num contexto de práticas assustadoras e até revoltantes da sociedade, as nações maduras para receber o julgamento de Deus, as multidões se reunirão para esse veredito final do Senhor, que se manifestará de forma terrível e temível para os inimigos de Deus, mas para os que forem poupados, receberão vida pela fé em Cristo, correspondendo ao chamado divino. O Senhor é refúgio e fortaleza. Não se engane. O dia do Senhor vem e está perto. Mas também nós vemos aqui como um evento escatológico a Jerusalém celestial, a Nova Jerusalém. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto, assolado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Ok? Então, esse é um dia terrível, que nós precisamos advertir das consequências do pecado. O próprio Senhor virá punir a iniquidade, e os homens tentarão o combater. A criação será abalada, o exército celestial convocado. E você? Como é que você vai aguardar o dia do Senhor? E eu? Como eu aguardarei o dia do Senhor? E é isso que claramente eu vejo revelado aqui em Joel, especialmente no capítulo 2, quando eu li com você: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no seu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Eu vejo aqui claramente, no dia em que diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Quem? Como então nós aguardarmos o dia do Senhor? Primeiro, voltando-se por completo a Deus em arrependimento de pecados. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns
e com choro e com pranto, voltando-se por completo a Deus em arrependimento de pecados. Voltando-se a Deus. Segundo, desejando uma transformação interior, porque ele diz: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Às vezes, nós queremos demonstrar algumas atitudes por meio de uma... como é que eu posso dizer? De uma atitude exterior. É nós querermos mostrar para as pessoas uma pretensa espiritualidade, uma pretensa devoção a Deus, mas na verdade o nosso interior, ele não ser um interior transformado, é para rasgar o coração, não são as vestes. É um quebrantamento sincero daqui de dentro. Não é rasgar as vestes. Não é o discurso meramente, mas é em atitudes nós sermos nova criatura. Sermos nova criatura. Terceiro, confiando em Deus, porque versículos 13, parte B, ao 14, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos, e libação para o Senhor vosso Deus? Ou seja, confiando não em si mesmo, não nas suas obras, mas confiando na misericórdia do Deus, que também é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, que muda a sentença mediante a nossa atitude, confiando em Deus. Eu vejo também que isso nós fazemos alertando aos outros sobre esse justo juízo. Versículo 15, parte A. Tocai a trombeta em Sião. Nós precisamos falar que esse dia vem. Nós precisamos falar que breve Jesus vem. E com ele, o juízo de Deus vem. Jesus, ele veio nos salvar, não nos condenar, mas quando ele retornar, ele retornará como justo juiz. Nós precisamos tocar a trombeta, alertar sobre isso, pregar sobre isso. Quinto, parte B do versículo 15, eu enxergo que tendo fome de Deus, quando diz aqui, santificai um jejum. Algumas versões traduzem proclamai, mas o termo hebraico é o termo que Kadash, se eu não me engano, e fala exatamente sobre santificar, né? Separar um jejum. Podemos entender o jejum de uma forma diferente no Antigo e no Novo Testamento, sim. Mas no nosso contexto, na nossa realidade cristã, jejum significa fome de Deus. Fome de Deus. Tendo fome de Deus. Será que você tem fome de Deus? Ou você tem fome de saciar seus prazeres? Saciar a sua vontade? Saciar seus planos, seus projetos pessoais? Do que você tem fome? De cuidar da casa, da família? É a sua maior fome? De trabalhar, de servir ministerialmente?
Do que você tem fome? Santificar em jejum. Sexto, eu vejo que também sendo reverente, porque ele diz assim: convocai uma assembleia solene. Sendo reverente, nós andamos, aqueles que nos dizemos povo de Deus, andamos irreverente. O povo de Deus precisa de reverência. Reverência a esse momento, por esse momento, ao Senhor. Uma sétima atitude que eu vejo aqui é congregando com os irmãos. Versículo 16, parte A: congregai o povo. Aí depois ele fala assim: ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Congregando com os irmãos, e isso é para todos. É para mulheres, homens, jovens, crianças, né? Idosos. Isso me indica que quando fala assim, ajuntai os anciãos, é porque não é tarde demais. Talvez você possa ter passado muito tempo que você não congrega, mas o Senhor manda juntar inclusive os anciãos, aqueles que já passaram muito tempo de vida. Mas também não é cedo demais. É cedo demais para eu poder tomar uma atitude. Não, não é. Porque é para as crianças, inclusive, incluindo aqueles que mamam. Não é cedo demais. E outra, eu posso fazer isso num outro momento. Não é bem assim, não. E Jesus não está vindo agora, não. É com prioridade. Porque até o noivo e a noiva que estavam ali nas suas núpcias, eles deveriam congregar com o povo. Prioridade. Mas eu tenho a minha família, eu tenho um sonho de me formar, de isso, de construir tal coisa, e aquilo, de ter um filho, e de não sei o quê, de ver os meus netos. Prioridade. 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 Se você está inserido no contexto do corpo de Cristo, junto aos irmãos, para você não é prioridade, tem algo muito errado. Oitavo, permanecendo no verdadeiro evangelho. Versículo 16b, santificai a congregação. Por quê? Porque proclamando e expondo-se a mensagem que confronta o pecado, nós vamos sendo santificados na verdade. Santificando-nos na verdade. E qual é a verdade? Jesus fala. É a palavra. Então, quando nós permanecemos no verdadeiro evangelho, nós somos expostos à palavra. E a palavra nos santifica. Santifica a congregação. Mas pregadores, pastores, por que muitas vezes não é o evangelho bíblico que tem sido exposto na igreja? Crente em Jesus, porque muitas vezes não é o evangelho bíblico que você procura ouvir. Você sabe que não está sendo pregada a mensagem genuína do evangelho. Por que você permanece se contaminando com esse alimento que não é o evangelho? E não tem o confronto do seu pecado. Santificai a congregação. Uma nona atitude: estabelecendo pastores piedosos. Versículo 17, parte A. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E aí, estabelecendo pastores piedosos, submetendo-se a um pastor piedoso,
servo de Deus, quebrantado ao Senhor, ou se você é um pastor, sendo um deles, um pastor piedoso. Por quê? Aqui os sacerdotes, os ministros apontariam para hoje aqueles que nos conduzem espiritualmente, nos orientam. A recomendação aqui deles, a ordem era que eles chorassem entre o alpendre e o altar. O alpendre era uma parte lá que tinha um espaço no templo, que era de acesso deles, e que eles ali deveriam, antes deles irem para o altar apresentarem os sacrifícios, eles deveriam se quebrantarem diante do Senhor, chorarem, intercederem, né? Terem uma vida de oração, eles exercerem a piedade, a devoção deles a Deus, antes deles cuidarem dos outros. Entendeu? Era esse o local. E eu vejo aqui uma décima verdade, é de que intercedendo por restauração. Versículo 17 na parte B, porque Deus ele fala que é assim: e digam, os sacerdotes deveriam chorar, mas dizer, e digam, o quê? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Ou seja, intercedendo pela restauração, intercedendo em arrependimento de pecados, intercedendo em arrependimento de pecados. Uma 11ª atitude: nós aguardamos o dia do Senhor encontrando contentamento no Senhor. Por quê? A partir do versículo 18, Deus vem com uma promessa de abundância ali para o povo de Israel, tá? Falando que enviaria o trigo, o mosto e o azeite, que removeria para longe o exército do norte, lançaria em terra seca e deserta, e diz a partir do 23, perdão, o seguinte: do 22 fala, né, para os animais não temerem, porque terá novamente a seca e iria embora, tá? E aí, a partir do versículo 23, falando para o povo: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Já falei essa questão aqui de temporã e serôdia, né? São chuvas de acordo que vinham em épocas distintas do ano e eram contadas no planejamento agrícola lá do Oriente Médio, tá? Uma significa primeiras chuvas e a outra ela vinha num amadurecimento para a colheita do fruto. E as 24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Só um detalhe aqui sobre esse versículo 25, importante destacar. Não são, esse aqui gafanhoto, locusta, pulgão, lagarta, não são entidades demoníacas, tá? Como muitos pregam, outros acreditam. Esses nomes podem ser 4 estágios de desenvolvimento do gafanhoto, ou uma forma poética para indicar a devastação total da terra, ou ainda a descrição de 4 ondas separadas de gafanhotos, em que cada um comia o que anterior havia deixado até que tudo estivesse consumido. Também, outra coisa, não foi o diabo que os enviou, mas foram enviadas pelo próprio Deus como castigo. Então, logo,
quando o pessoal, quando tem aqui, ó, tem até música, né? Pedindo a restituição, né? E restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, como é que você vai ao terreno do inimigo tomar o que ele roubou para você ser restituído? Não tem como. E terceiro, ainda que tenha sido originado em Deus, e foi, porque está escrito, tá? Como nós vamos exigir uma restituição ao Todo-Poderoso? Isso é loucura. Né? Então não existe isso. Esse versículo 25 aqui é base para muita barbárie que se ensina e se prega. Aí continua o texto. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então são bênçãos temporais para Israel, sim, tá? Mas esse é o detalhe aqui do contentamento que eu quero dizer, com base no versículo 27. Nessa verdade de nós encontrarmos contentamento no Senhor. Porque, olha o que o versículo 27 diz. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Ou seja, encontrando contentamento no Senhor, porque a partir de uma genuína conversão a Deus, o Senhor nos satisfaz, pois Ele é tudo o que precisamos. E por que eu estou dizendo isso? Porque o contentamento não seria por receberem bênçãos tangíveis, substanciais, visíveis, mas porque essas bênçãos simbolizariam a presença de Deus e o relacionamento pessoal com Ele, pois o Senhor é a nossa satisfação. Não é receber a bênção material, mas é ter ao Senhor presente na sua vida, no relacionamento pessoal. É você se regozijar, se satisfazer, é você se alegrar em saber que você tem Cristo. É você encontrar satisfação em Jesus Cristo. É eu encontrar satisfação em Jesus Cristo. Mas nós não queremos aguardar o dia do Senhor porque muitas vezes nós não estamos em Cristo. Nós não nos satisfazemos nele. Essa que é a verdade. Para muitos. Uma última verdade aqui, muito importante. Eu vou me deter um pouco nela, um pouquinho. Desejando ser cheio do Espírito Santo. Desejando ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 2, 28 em diante. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Sabe aquele... vou voltar aqui para você entender algo aqui importante, tá? Vou voltar aqui para você entender algo importante. Ó, presta atenção. Voltando-se por completo a Deus em arrependimento, desejando transformação interior, confiando em Deus, alertando outros sobre o juízo, tendo fome de Deus, sendo reverente, congregando com os irmãos, permanecendo no verdadeiro evangelho, estabelecendo pastores piedosos, intercedendo por restauração, encontrando contentamento no Senhor. Quando isso acontece, olha o que diz o versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É desejar ser cheio do Espírito Santo, porque a promessa do derramar do Espírito Santo em grande abundância é um derramar. Não é no conta-gotas, ele derramará o Espírito. Então, essa promessa do derramar do Espírito em grande abundância a cada classe de pessoas, não importa a geração, porque ele diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos velhos, os vossos jovens, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Você vê que a cada classe de pessoas, não importa a geração, a idade, a condição social, seja homem ou mulher, não importa. Não importa. Era uma promessa para aqueles ali em que se cumprisse, e nós vamos ver o texto onde isso começa a se cumprir, e para as descendências que viriam a partir dali. Só que aí eu discordo muito, com muito respeito, quero falar isso com humildade, mas com muito respeito, com muito respeito, é que eu não concordo de que Joel está falando de um último e grande derramar para o tempo do fim. Não entendo assim, na brevidade do retorno de Cristo, mas está falando do único derramar que já está disponível. Por que eu digo isso? Vamos lá. Jesus mostrou a relevância disso, quando Jesus, em Atos 1:49, o texto diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Ou seja, era uma necessidade. Jesus mandou, então uma necessidade de obedecer. Era uma promessa do Pai, a promessa do Pai. Tem base bíblica aqui, tá? Por exemplo, Joel 2 é o exemplo. Que disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, Jesus estava lembrando, ó, é uma promessa do Pai que eu mesmo lembrei a vocês, ó, olha. E tem textos que nos mostram isso. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, Jesus gera uma expectativa. O de João foi em água, tá? Mas esse batismo que eu vou derramar sobre vocês é no Espírito Santo. E não vai ser muito depois desses dias não, hein? Olha lá, hein? Jesus gerou uma expectativa no coração deles. Aí o texto continua. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Por que eles perguntaram isso? Primeiro, porque o coração deles não havia compreendido que o reino de Deus havia vindo primeiro de forma interior, espiritual, né? Sobre as pessoas. Mas, lembra que eu falei que o dia do juízo, o dia do Senhor, no contexto da mente judaica, ele simbolizava que Deus subjugaria os povos sobre o governo de Israel através do Messias, do novo rei. Eles tinham esse entendimento que assim aconteceria. Por quê? Porque se Jesus fala do derramar do Espírito Santo, dessa promessa do Pai que ele mesmo lembrou e que não iria demorar, Joel 12 estava em pauta. Olha, esse derramar vai ser antes do dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, esse derramar. Então, se Jesus está falando que virá o derramar, eles perguntaram: Senhor,
vai ser nesse tempo, no tempo do derramar do Espírito, que está referenciado lá em Joel 2, que vai vir antes do dia do Senhor. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. É nesse tempo que o Senhor vai vir governar aqui, fisicamente, Israel. Vai ser nesse tempo, Senhor. Porque isso estava na mente deles, ok? Então por isso que eles perguntaram isso a Jesus. E disse-lhes, aí Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é prioridade sobre a realidade terrena. Jesus nos manda nos enchermos do Espírito Santo, buscarmos ser cheio do Espírito Santo, buscarmos o revestimento do alto. Mas nós queremos ficar preocupados com a realidade terrena, com a política, a economia, o governo terreno. Aí o texto continua: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ou seja, o derramar do Espírito Santo já seria sobre eles. Aquela já era a geração inicial. Quando o texto Joel diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E o que ele está falando? Olha, eu vou derramar sobre toda a carne, mas já sem distinção, sem restrição de condição, né, da pessoa. Mas vai começar com vocês. O derramar de Joel 2 vai começar com vocês, ok? E quando ele fala assim, vamos continuar aqui, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, uma capacitação para a missão de nós sermos testemunhas de Cristo, tá? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Ou seja, foi o último alerta do Senhor. Quando Jesus falava do derramar do Espírito Santo, ele subiu aos céus. Por quê? Porque o que a igreja, uma das coisas que a igreja mais precisa nesse último tempo é ser cheia do Espírito Santo. Na sequência, o texto vem dizendo: uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. Aí aparecem dois homens que dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma como vocês o viram subir, ele virá. Ou seja, nesse intervalo entre Jesus ter subido e ele vir, o que Jesus espera de nós é que nós busquemos o Espírito Santo. O Espírito Santo. Os primeiros cristãos, eles foram os primeiros a recebê-lo, esse revestimento do Espírito Santo. Atos 2, 1-4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos o reconheceram esse derramar como sendo profetizado em Joel, o que estava acontecendo com eles. Atos 2, 14-21. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá
diz Deus. Interessante que quando Pedro diz isso, como é que está escrito em Joel? E há de ser que depois, aqui ele já relaciona com os últimos dias, entendeu? Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então eles reconheceram que era o que estava profetizado em Joel. E aí, tem uma citação aqui que ele faz, eu não sei se eu não coloquei aqui, mas tem uma citação que ele faz sobre esse dia, Atos 2, deixa eu abrir aqui, é que em Joel está referido como grande e terrível dia do Senhor, no versículo 31. Mas sabe como é que sabe como é que Pedro fala desse dia? Você sabe como que Pedro fala desse dia? Eu esqueci de colocar aqui, perdão. Atos 2, quando ele está explicando a respeito do dia, ele diz o seguinte, ó. Versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Em Joel, quando Deus estava anunciando o castigo divino e a necessidade do arrependimento, o Espírito Santo falou com Joel para registrar grande e terrível dia do Senhor. Mas com Pedro, o Espírito Santo o moveu, ele estava cheio do Espírito Santo, lembra? Falar que era grande e glorioso dia. Por quê? Porque quem está na prática do pecado vai ser o terrível dia, mas para todos aqueles que tiverem Cristo Jesus vai ser o glorioso dia do Senhor. Aleluia! Aleluia! E aí, eles pregaram isso como uma realidade cristã. E já naquele tempo, Atos 2, 37 a 40. E ouvindo eles isto, depois dele expor essa verdade e pregar o evangelho, a mostrar que Jesus morreu por causa dos pecados deles. E quando eles ouvem isso, é gerada fé no coração deles. E eles falam assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Aquela verdade entrou, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Lembra lá do início? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. A partir do batismo, quem celebra o batismo, quem realiza o batismo, um discípulo de Cristo batiza outro discípulo de Cristo que ali desejava publicamente testemunhar a sua fé. Então, eu vejo aqui claramente a realidade de um cristão sendo inserido no contexto da igreja. No contexto da igreja. Convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Estabeleçam-se pastores piedosos, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Realidade da igreja. E recebereis o dom, o presente do Espírito Santo, porque a promessa diz a respeito a vós, já naquele tempo, a vossos filhos, a descendência, as gerações futuras, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E como é que Deus nos chama? Pelo Evangelho. E por isso precisamos permanecer no Evangelho bíblico. Ok? Santificai a congregação. E com muitas outras palavras, isto testificava
e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Por quê? Porque há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Não fique esperando um grande derramar do Espírito Santo nos últimos segundos antes do Senhor retornar. Esse derramar abundante do Espírito Santo, profetizado em Joel, que começou a ser derramado a partir daquele dia de Pentecostes, em que os discípulos estavam reunidos, ele já está disponível para todo aquele que se rende a Cristo Jesus. Não fique esperando por vir, mas encha-se do Espírito Santo. Busque se derramar do Espírito Santo sobre a sua vida agora, hoje, já. Porque o dia do Senhor vem. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.